Salve família tricolor e amigo torcedor aqui do canal, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo Turbina para falar com vocês sobre o São Paulo, as estatísticas do tricolor na temporada após o comando do Dorival. A gente vai conferir informações do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Então fica neste vídeo até o final para conferir as informações do tricolor. Além disso, categoria de base, sub-15, sub-17 e sub-17 feminino, informações também sobre o Campeonato Brasileiro, os próximos jogos e as estatísticas do São Paulo até a 14ª rodada. Seja muito bem-vindo por aqui, se inscreve se você não é inscrito, deixa também o like, que é muito importante aí para ajudar aqui o canal, e eu conto muito com seu apoio. Ativa o sino de notificações para receber todos os vídeos do Turbina e ficar bem informado sobre o São Paulo Futebol Clube. Primeiro vamos falar do Campeonato Brasileiro. Nas estatísticas do São Paulo, né? O aproveitamento no Campeonato Brasileiro, de forma geral, o São Paulo tem 52,38%. Fora de casa, o São Paulo tem 19,4% de aproveitamento. E em casa, uma das melhores campanhas do São Paulo até o momento, 85,71% de aproveitamento jogando no Morumbi. O técnico Dorival, que tem apenas uma derrota jogando em casa, só que não tem nenhuma vitória jogando fora de casa. São Paulo que já teve várias oportunidades e acabou desperdiçando uma vitória fora de casa, né? Às vezes saiu na frente, depois sofreu um empate, às vezes tomou um gol bobo, né? E acabou perdendo o jogo. As informações sobre os dados do Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo que estreou contra o Botafogo, fora de casa, acabou perdendo por 2-1. Depois venceu o América Mineiro em casa por 3-0. Depois visitou o Curitiba e acabou empatando aquele jogo em 1-1 e recebeu o Internacional em casa e venceu por 2-0. Depois na visita contra Fortaleza 0-0 e contra o Corinthians 1-1, aquele jogo que o São Paulo acabou saindo à frente, depois sofreu um empate, um jogo cheio de polêmicas. Contra o Vasco no Morumbi, o São Paulo vencendo por 4-2, até o momento aí o melhor placar do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, né? E contra o Goiás o São Paulo vencendo em casa também por 2-1. Já contra o Grêmio fora de casa, o São Paulo que saiu à frente depois tomou a virada, perdendo por 2-1. E contra o Palmeiras, o único jogo que o São Paulo perdeu em casa pelo Brasileiro, aí a derrota por 2-0 para o rival. Já contra o Atlético Paranaense, uma boa vitória do São Paulo por 2-1. E contra o Cruzeiro, o jogo talvez aí de acidente do São Paulo, o gol contra do Rafinha, aquele gol que o jogador do Cruzeiro estava impedido, São Paulo perdeu por 1-0. Contra o Fluminense, a boa vitória do São Paulo por 1-0 jogando em casa. E contra o Bragantino, o último jogo até o momento pela 14ª rodada, o São Paulo empatando em 0-0. Até o momento, o São Paulo está na 8ª colocação, são 22 pontos, 14 rodadas, 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. São Paulo que tem 18 gols marcados, 13 gols sofridos e tem um saldo positivo de 5 gols. Aí dos jogos, né, jogando em casa, o São Paulo perdeu apenas um, foram 7 jogos, o São Paulo tem 6 vitórias, as 6 vitórias jogando no Morumbi. Já fora de casa, o São Paulo tem a derrota para o Botafogo, para o Grêmio e para o Cruzeiro. E os outros 4 jogos, o São Paulo tem 4 empates. São Paulo que ainda não venceu fora de casa e é o único clube até o momento da Série A que não venceu fora de casa, né? A maior média de público para o São Paulo aí foi contra o Vasco da Gama, com 57.399 torcedores no Morumbi. Depois também teve um bom público contra o Internacional, de 46.093. E ali um bom público também contra o Fluminense, de 49.153 torcedores. Já contra o Palmeiras, 56.871 torcedores, né? Então, São Paulo que tem uma média muito boa de público e tem feito bons jogos jogando em casa no Morumbi, né? O São Paulo que tem a diferença da torcida e até o momento apenas uma derrota na temporada. Eu acredito que é uma boa campanha do São Paulo aí no Campeonato Brasileiro, quando a gente fala de jogos em casa. Já pensando agora em Copa Sul-Americana, o São Paulo tem 88% de aproveitamento na Copa Sul-Americana. Para ser mais exato, 88,88, né? O São Paulo aí com aproveitamento muito bom na Copa Sul-Americana, né?
Então aí esse 8,8 reflete uma boa campanha do São Paulo dentro de casa e fora de casa também. O São Paulo que teve aí a estreia contra o Tigre, vencendo por 2-0 fora de casa, ainda no comando técnico do Rogério. Depois contra o Porto Cabedelo por 2-0, o São Paulo vencendo em casa também. Contra o Desportes Tolima, né? O Tolima, o São Paulo empatando em 0-0 fora de casa. Depois uma vitória fora de casa contra o Porto Cabelo ali por 2-0 e aí contra o Tolima por 5-0 jogando em casa. E a última vitória do São Paulo contra o Tigre, jogando também no Morumbi por 2-0. Dos 18 pontos disputados, São Paulo atingiu 16 pontos, né? Lembrando que tem 5 vitórias aí e apenas um empate, né? Uma boa campanha do São Paulo na Sul-Americana, a melhor campanha do São Paulo em torneios nacionais da Conmebol, envolvendo Libertadores e Copa Sul-Americana, e o São Paulo que tem a melhor campanha dessa fase da Copa Sul-Americana e agora tem o direito de disputar todos os jogos em casa. Importante aí para o decorrer das oitavas de final, quarta de final, na semifinal ali para o tricolor. Lembrando que a final é jogo único este ano no Uruguai, né? As informações também da Copa do Brasil. O São Paulo tem até o momento 66% de aproveitamento em pontos pela Copa do Brasil. Só que o São Paulo tem as classificações, o que é mais importante, né? Então aí contra o Ituano, o empate em 0-0, depois a vitória por 1-0 fora de casa, no comando técnico do Dorival. Depois contra o Sport, a vitória fora de casa por 2-0 e depois a derrota por 3-1 naquele jogo que o Sport foi buscar a diferença e o São Paulo venceu nos pênaltis. E depois contra o Palmeiras no jogo de ida, agora pelas quartas de finais, o São Paulo venceu por 1-0 e na quinta-feira tem o confronto de volta pela Copa do Brasil contra o Palmeiras. Então o São Paulo que tem aí pelo menos, né, tem um empate, 3 vitórias e uma derrota pela Copa do Brasil, 66% de aproveitamento em pontos, o São Paulo classificado até o momento, né? E tem o jogo contra o Palmeiras, muito difícil nesta quinta-feira. Para a gente falar dos próximos jogos do São Paulo, né? Então, de acordo com a agenda na sequência, o São Paulo enfrenta o Palmeiras nesse dia 13/7, às 8 horas da noite, pela Copa do Brasil. Este jogo tem a transmissão do Prime Video e eu vou falar também deste jogo especificamente, falando de horário, onde você pode assistir, além das informações da arbitragem. Então, para não ficar por fora, ativa o sino de notificações para receber o vídeo de pré-jogo, que vai sair na quarta-feira. Depois, São Paulo recebe o Santos pelo Campeonato Brasileiro, né? O jogo no dia 16. E depois tem o confronto no dia 22 contra o Cuiabá. Aí um jogo importante para o São Paulo também em relação ao Campeonato Brasileiro. São os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Das informações também a respeito dos próximos jogos do Brasileirão até o final do primeiro turno, o São Paulo tem Santos jogando em casa, Cuiabá jogando fora, Bahia jogando no Morumbi no domingo, dia 30, às 11 horas da manhã. Depois o jogo adiado aí contra o Atlético Mineiro, que vai ter a data remarcada, e fecha contra o Flamengo no dia 19 lá, a última rodada, né, no dia 13/8, na verdade, né? A última rodada contra o Flamengo, né? Então São Paulo tem Santos em casa, Cuiabá fora, Bahia em casa, Atlético Mineiro em casa e Flamengo fora. Jogos aí importantes para o São Paulo pelo menos desses jogos aí, né? São 5 confrontos ainda. Eu acredito que dá para vencer o Santos, dá para vencer o Cuiabá e o Bahia jogando em casa. Um empate aí contra o Atlético Mineiro não seria um mau negócio, mas jogando em casa, na situação que o Atlético tá, seria possível também pensar em vitória. E o Flamengo fora de casa é muito difícil, né? Vai depender dos jogos também da Copa do Brasil, se os jogadores vão estar bem, se vão estar lesionados, se vai ter jogador poupado, né? Então tem que aguardar aí para ver. Mas contra o Flamengo fora de casa é o duelo mais difícil desses 5 confrontos que o São Paulo tem pelo Brasileirão até o final aí do primeiro turno. Para a gente falar também dos próximos jogos aí da Copa do Brasil. O Grêmio e o Bahia se enfrentam nesta quarta, às 19 horas, e também Atlético Paranaense e Flamengo se enfrentam às 9h30. É o jogo de volta, né? O segundo confronto já para decidir quem passa. Depois São Paulo e Palmeiras se enfrentam na quinta-feira, e o Corinthians, que teve o jogo adiado devido aos playoffs da Sul-Americana, vai jogar aí no sábado, dia 15/7, contra o América Mineiro, no confronto de volta às
4h30 da tarde, né? São os confrontos da Copa do Brasil nesta semana para definir as quartas de finais. Para a gente finalizar esse vídeo, vamos falar das categorias de base. Sub-17 venceu e assume a liderança, venceu o Centro Olímpico por 1-0 fora de casa e assume a liderança do Campeonato Paulista. Já o Sub-17 e o Sub-15, o Sub-17 venceu o Guarani, o jogo que aconteceu aí no último final de semana em Campinas, o São Paulo vencendo o Guarani por 1-0 e o Sub-15 empatando por 2-2 contra o Guarani, mas os dois vêm com uma boa campanha e vamos torcer aí para a molecada da base também conseguir a classificação pelo Campeonato Paulista. Essas são as informações do São Paulo deste boletim informativo. Gostou do vídeo? Gostou das informações? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha também o vídeo que é importante. Neste boletim informativo a gente trouxe as estatísticas do São Paulo na temporada. Qual você acha que o São Paulo está indo melhor? No Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana ou na Copa do Brasil? Deixa aí nos comentários a sua opinião em relação ao time do Dorival, o técnico Dorival Júnior, que tem aí muito prestígio da torcida, muito crédito com a torcida, tem melhorado bastante o time do São Paulo, mesmo não tendo um bom elenco. O Dorival vem fazendo um bom trabalho, na minha opinião, e no momento aí é o que a gente tem de melhor, né? Infelizmente não pode contar com alguns jogadores que fariam toda a diferença se estivessem à disposição, como Beraldo, Ferrarese, Galopo, e a gente tem que contar com o bom trabalho do Dorival nesse time razoável que a gente tem, que é o São Paulo no momento. Agradeço sua presença por aqui, eu fico aqui e agradeço imensamente aos novos inscritos que têm chegado aqui no canal. Eu conto muito com o apoio de vocês para a gente subir aqui a inscrição e chegar à marca de 1000 inscritos. Quando acontecer isso vai ter sorteio e você pode ser premiado com produtos oficiais do São Paulo. Então se inscreve para concorrer e deixe seu comentário que ajuda também aqui o nosso canal. Eu fico por aqui, um forte abraço para todos vocês. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve, tricolor paulista. Um forte abraço. Valeu!